Muito bom. Vamos manter pensando na ceia do Senhor. A gente vai celebrar a ceia após ou na sequência da mensagem. Dentro dessa série, temos visto sobre o compromisso com o Senhor Jesus, que significa segui-lo. A gente viu na mensagem passada que o caráter daqueles críticos, Jesus comparando o seu ministério com o de João Batista, lá em Lucas 7, 29 a 35, o caráter daqueles críticos ministeriais, segundo Jesus, é reprovado por causa da sua incredulidade na palavra. Nós vimos que perante Deus e sua palavra há dois grupos de pecadores. Os pecadores que enxergam a si mesmos por meio da perspectiva de Deus e aqueles que enxergam a Deus por meio da sua perspectiva. E vimos que os pecadores que enxergam a Deus e a si mesmos por meio das suas perspectivas se tornam críticos ao invés de crentes. E o texto a seguir, a continuidade, em Lucas 7, verso 36 a 50, mostra exatamente isso. Essa passagem, Lucas 7, 36 a 50, ela reforça esse segundo ponto, de pecador que enxergava tanto a si mesmo quanto a Deus e os outros segundo a sua perspectiva e não a perspectiva bíblica, não segundo Deus o enxergava. Contrasta o coração de uma pessoa arrependida, que a gente vai ver, com o coração de uma pessoa que não se enxerga biblicamente. Por isso que não vê necessidade de arrependimento. Essa semana nós comemoramos 507 anos da Reforma Protestante, que aconteceu em 31 de outubro de 1517. O cristianismo bíblico havia sido ocupado e corrompido pela religiosidade instituída, que transformou a fé num comércio, Jesus num personagem secundário, a graça divina foi substituída por obras humanas, a palavra de Deus em algo místico e irrelevante, e a glória de Deus sendo dada a pecadores que tentaram usurpar o seu lugar. Resumindo 5 pontos. Uma das marcas principais desse tempo, na Reforma, foi a busca e o retorno à palavra de Deus, como inspirada por Ele, e por isso a única autoridade a respeito de como somos salvos, na verdade do que nós somos de verdade, de como nós somos salvos, como nós podemos chegar a Deus, que significa ser aceito por Deus. Foi uma busca, e deixar isso muito claro, e após sermos salvos, como desenvolvemos a salvação, até nos tornarmos semelhantes a Ele. Tudo baseado na palavra de Deus, que tinha sido desprezada, jogada para escanteio. E isso foi um tremendo de um resgate. É por meio da Bíblia, a sua palavra revelada, que Deus fala conosco hoje, como se Ele estivesse presente em carne e osso, do modo como esteve há cerca de 2000 anos atrás. Então vamos ouvi-lo com atenção, amém? Na harmonia dos evangelhos, lembra aquele que a gente falou lá atrás? De vez em quando a gente menciona como é que os evangelhos foram montados. O evangelho de Lucas, aquela questão cronológica que Lucas decidiu seguir, organizar o seu escrito, para que tivesse uma sequência mais fiel possível da vida e ministério do Senhor Jesus. Na harmonia dos evangelhos, o texto de Mateus, capítulo 11, 20 a 30, ele acontece justamente antes do texto que a gente vai ver hoje, Lucas 7. É muito importante isso, porque naquele texto de Mateus, Jesus afirma que certas cidades, consideradas muito pecaminosas, receberão menor juízo de Deus do que aquelas que receberam mais sinais do Messias em seu meio e não se arrependeram. E em seguida, naquele trecho de Mateus 11,
Jesus louva a Deus, afirmando que Deus escondeu a salvação dos que se apoiam na própria sabedoria e entendimento, e a revelou aos que não eram considerados importantes. E em seguida faz seu famoso convite, que é Mateus 11, 28 a 30, que diz o quê? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Após Jesus ter dito isso, é que o texto que nós vamos ver acontece. Então, nesse contexto, Jesus tendo dito essas coisas, feito esse convite a irmos a Ele, e a, uma vez tendo ido, tendo sido salvos por Ele, continuarmos aprendendo dEle, agora tem uma passagem muito interessante, muito importante, que por si mesma, eu creio que por si mesma, só a leitura dessa passagem já é muito autoexplicativa para os cristãos. Mas vamos ver algumas coisas juntos, né? Exaltar a Deus aqui. Então, nesse contexto, a gente vê Jesus contrastando o caráter da mulher pecadora, mas arrependida, com o do fariseu que se achava justo, mas que estava endurecido. Então, Lucas 7, 36 a 39, para começar. Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, perfume, né? Meio oleaginoso. E estando por detrás aos seus pés, chorando, regava-os com as suas lágrimas, e os enxugava com os próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Ao ver isto, o fariseu que o convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Uma coisa que a gente chama a nossa atenção, que a gente pode aprender juntos, é que respeito por Jesus não significa compromisso com Ele. Esse fariseu teve um respeito por Jesus a ponto de chamá-lo para a sua casa, para um jantar. Mas é interessante que a gente vê no texto, a própria observação que o fariseu faz, se referindo a Jesus como este, e outras coisas que ele fala, que ele não convidou Jesus porque amava ou queria aprender de Jesus. Ele queria, como tantos outros fariseus faziam, avaliar a Jesus, de acordo com a sua cegueira espiritual, para achar motivo de não se submeter a Jesus. A própria hospitalidade do fariseu era mesquinha. Jesus o confrontou mais para frente de não ter feito o mínimo que se fazia ao convidado, quando queria demonstrar o mínimo de cordialidade. Jesus falou: eu entrei na tua casa e não me deste água para os pés. Não me deste um ósculo, né, um beijo de boas-vindas. Não me ungiste a cabeça com óleo, que demonstrava, puxa, que bom que você está aqui. Era uma maneira de mostrar muita consideração a um convidado. O fariseu não fez nada disso, porque ele tinha respeito, mas um respeito que não tinha nada a ver com apreciação, admiração, amor. Ele não tinha nada a ver com Jesus, ele não queria Jesus. A gente vê também que compromisso com Jesus inicia com a conversão. E a conversão se inicia com profunda contrição e arrependimento pelos pecados, que é o que o fariseu não tinha, mas a mulher tinha. A mulher pecadora era uma prostituta, é um termo muito comum no Evangelho de Lucas. Quando você vê esse termo no Evangelho de Lucas, sempre está associado a algum pecado sexual grosseiro. Ok?
Muito provavelmente uma daquelas prostitutas que já tinha ouvido o evangelho pelo ensino de Jesus. Lembra que Jesus foi acusado 2 versículos antes de ser amigo do quê? De pecadores, de conviver com essas pessoas, de ensinar, porque elas queriam ouvir. Tudo que os líderes da nação não queriam, o povo queria. Queria ouvir, queria ver se tinha esperança para a sua vida em Jesus. E ele foi acusado de conviver com essas pessoas, com os mais rejeitados, publicanos, prostitutas, pecadores, aqueles que na visão dos líderes religiosos estavam muito longe de Deus. Como prostituta, era uma das pessoas mais rejeitadas da sociedade e com certeza ela sabia que também era rejeitada por Deus. Porque seus pecados eram passíveis de morte, como estava escrito na lei. Tem certeza que ela não se via como justa nem próxima de Deus. Ela sabia que ela merecia morrer. Era comum as refeições naquele tempo poderem ser observadas por pessoas de fora. Ficavam na porta, lembra no caso de Zaqueu, as pessoas ali olhando, ele comendo com Jesus e seus discípulos. Aqui também era comum esse tipo de acesso. E essa mulher, sabendo que Jesus estava ali naquela casa, que era alguém que não era bem-vinda de jeito nenhum na casa de um fariseu, ele mostra pelas suas palavras que não queria nem de perto conviver com alguém assim. Essa mulher não era somente uma espectadora. Ela foi ali para se humilhar perante todos, só para ter acesso a Jesus. Chegando a Jesus, ela se escondeu atrás dele. A mesa era uma mesa, lembra? No chão. As pessoas ficavam sentadas no chão. Fico imaginando o tamanho dessa mulher quando ela entrou naquela casa, tentando ficar por trás ali de Jesus, demonstrando sua total indignidade, não olhando para Jesus, seu rosto, imagina, mas naquele contexto, se concentrando na parte mais suja do corpo do Senhor ali naquele momento, que eram os seus pés. Talvez uma demonstração de como ela mesma se sentia perante Deus, suja. Lavar os pés, imagina um contexto daquele, onde as pessoas andavam por aquelas estradas de terra, sujas, com gente, bicho andando junto ali, e ela se concentrou em demonstrar profunda contrição e adoração na disposição de cuidar dos pés do Senhor. João Batista tinha dito, lembra? Que ele não era digno nem de desamarrar sandálias. O que será que ela se achava digna? Nem nas sandálias, né? Chorando, regava-os, os pés de Jesus com suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. E beijava-lhe os pés e os ungia com unguento. Os tempos verbais aqui, irmãos, indicam que essa mulher não fez isso uma vez só. Indicam que ela ficou chorando. Ela ficou enxugando as suas lágrimas dos pés de Jesus. Ela ficou beijando e ficou ungindo os pés do Senhor de modo incessante. É o que significa isso aqui. Ela foi lá para isso. Muito diferente disso, o fariseu só conseguiu enxergar indignidade na mulher e em Jesus, questionando o fato de Jesus ter permitido esse acesso a ele. Os fariseus se enxergavam, a gente lembra quando pregou aquela série sobre hipocrisia, falando bastante sobre isso, que os fariseus se enxergavam como sendo os representantes de Deus para o povo, jamais permitiam que alguém considerado pecador tocasse neles, porque não queriam ser contaminados pelos pecados das pessoas. Eles acreditavam que eram puros, e os outros eram impuros. Jesus os confronta várias vezes em relação a isso. Eles acreditavam que eles eram os sumos sacerdotes do Antigo Testamento, que ninguém podia ter acesso, encontrar, eles viviam na mente deles, em constante acesso, comunhão e adoração a Deus,
só porque eles eram os fariseus, aqueles que se avaliavam conforme os seus critérios humanos. Então, uma mulher dessa jamais seria convidada para a casa dele, muito menos tocaria nela, porque isso tornaria este fariseu impuro aos seus olhos. Esse fariseu não conhecia a condição do seu coração, mas Jesus conhecia os seus pensamentos mais profundos. Por isso que Jesus falou para ele, dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Olha que lindo. E o fariseu nem falou em voz alta, lembra o texto? Fala assim, ele falou consigo mesmo lá, murmurando consigo mesmo. Jesus falou: tem uma coisa para dizer para você, Simão. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários, denário era um dia de salário. 500 dias de salário, e o outro 50. Não tendo nenhum dos 2 com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. Coisa importante aqui é que contrição e arrependimento pelos pecados só existem quando eu percebo que não tenho como resolvê-los perante Deus e mereço morrer. Que é o que aquela mulher sabia e o fariseu não sabia. Não se via dessa forma. Percebe, o texto fala, nenhum dos 2 tinha como pagar a dívida. Isso é importante porque mais para frente, Jesus vai falar que ela foi perdoada porque muito amou, e eu já vi às vezes pessoas pensando, então a salvação é porque você faz alguma coisa para Deus? O que Jesus está falando aqui? Nenhum dos 2 tinha como pagar, não tinha como fazer nada perante Deus. E a gente tem trocentos textos na palavra de Deus que mostra claramente a salvação nada tem a ver com o que fazemos para Deus. Ela só fez o que fez porque ela reconheceu o seu perdão recebido de Deus. E ela percebeu que a sua resposta era uma só daqui para frente: amar o Senhor Jesus. Como consequência do que ele fez, não tentando causar algo que só ele pode fazer. Nenhum dos 2 tinha como pagar. Não importa o tamanho da sua dívida perante Deus, nem como você mesmo se avalia, ou avalia o tamanho dela ao se comparar com outros pecadores. Porque esse sentimento farisaico, eu sei que ele habita no coração, no meu, no seu, de todo mundo. É muito fácil, é muito comum, por isso há muita ausência de arrependimento, de contrição pelo pecado, porque facilmente quando a gente olha, não para a palavra de Deus, não para o Senhor Jesus, mas olha para outros pecadores, a gente acha que a gente é muito bom. É fácil, eu agora como cristão, andando com Deus, tipo há 30 e tantos anos já, achar que eu sou, que na minha natureza, aquela que foi crucificada, que teve que o Jesus morrer por ela, que eu sou melhor do que essa prostituta que estava ali. Agora isso é um extremo, né? O que é mais fácil ainda, de ter uma visão distorcida, é olhar para pessoas que eu convivo e achar, acreditar, que só porque eu não faço certas coisas, ou eu não tive a oportunidade de fazer certas coisas, que realmente é porque eu sou justo, melhor do que ela. Essa visão é que mantinha o fariseu afastado da sua salvação. Por ser pecador, quando compara a sua vida com o que a Bíblia diz sobre você e seus pecados, a gente vai entender que sua dívida é o quê? Impagável. Não importa qual seja a nossa perspectiva, é impossível para você, para mim, como pecador, quitar e eliminar seus pecados perante Deus. Por isso que a gente cantou Isaías 53 aqui, não é? Ele foi moído,
Você acha que Deus ia fazer uma coisa dessa com o seu filho unigênito, se tivesse a mínima possibilidade da gente fazer algo para Jesus não ter o sofrimento, a separação espiritual do Pai naquele momento, e tudo que ele sofreu durante os 33 anos que ele viveu nesse mundo aqui? Sendo questionado por um Simão aqui da vida, que era um pecadorzinho. Não há possibilidade, não há salvação em nenhum outro, não há sacrifício aceitável perante Deus a não ser o de Jesus, o de se entregar completamente pelos nossos pecados. Por isso que Deus fez isso, Ele também fez de maneira voluntária. Mas a questão de Jesus era confrontar o fariseu não simplesmente com seus pecados, mas com o pecado principal de que ele, apesar de se achar tão justo, como Jesus confrontou várias vezes o seu ministério, pessoas chegavam para Jesus e falavam assim: Jesus, eu queria ir para o céu, eu queria a vida eterna. Ele falou assim: ok, então faz isso aqui que eu estou falando para você fazer. Qual que era a resposta normalmente? Virava as costas, mas isso que você está pedindo para mim, só isso já é suficiente para eu não querer, eu não quero isso aqui, eu não quero. Eu pensei que se o Jesus era viver do meu jeito, seguir o Senhor. Eu pensei que não ia custar muita coisa. Você está falando para eu dar vida. Não, eu não quero fazer isso aqui, pode deixar. Jesus queria confrontar não só com seus pecados aquele fariseu, mas ele queria confrontar o fato de que ele não amava a Deus do jeito que ele pensava. Não amava a Deus de coisa nenhuma, de jeito nenhum. Todo judeu sabia que o principal mandamento era o quê? Amar a Deus com toda a sua vida, de todo jeito possível. E esse fariseu não conseguia demonstrar amor nem a um convidado na sua casa, nem a uma prostituta, nem a ninguém a não ser a si mesmo. Deuteronômio 6, 4, 5 fala: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele estava ali naquela mesa de jantar. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Pergunta não é do fariseu para Jesus, se este soubera quem é esta pecadora, ele jamais teria permitido isso e aquilo. A pergunta é, se esse fariseu soubera quem é Jesus, bem saberia que é pecador, e pediria licença para essa mulher, e falar assim, ó, dá licença aqui, eu preciso chorar aos pés do Senhor Jesus e enxugar com a minha barba, é isso que eu preciso fazer. Deixa eu entrar na fila. Este é o problema principal de todo pecador. Sabe qual é o nosso problema, irmãos? Nós não amamos a Deus. Por isso que a gente peca. Se no Éden tivéssemos permanecido amando a Deus, representados por Adão e Eva, a ordem que Deus deu não era para continuar o relacionamento de amor com Ele. Se tivesse sido obedecida, não precisava estar aqui agora falando dos nossos pecados. Não é? Era só continuar entendendo, esse Criador me amou e Ele me propôs um relacionamento para continuar amando Ele agora, eu tenho condições de fazer isso. Esse é o problema principal. E quando a gente não se enxerga dessa forma, é muito fácil ter outro critério de avaliação. Agora, quando eu começo a me enxergar no fato que eu ainda não amo a Deus como eu devia, aí me coloca no meu lugar. Espero que coloque vocês também. Jesus continuou, e voltando-se para a mulher, disse a Simão. Agora Jesus estava olhando para ela e falando com Simão. Sabe aquela cena, né? Olhando para uma pessoa e se dirigindo a outra ali. É com você que eu estou falando aqui. Vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, essa porém regou meus pés com lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo,
perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Entende? Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Aquele a quem muito se perdoa, Jesus falou, quando a pessoa percebe que ela foi muito perdoada, ela vai amar muito. Quando ela percebe, quando ela acredita, porque ela não tem como perceber isso, é falso, ela acredita que ela foi perdoada de pouca coisa, o amor dela é desse tamanho aqui, ó. Ela no fundo não acha que precisava assim, tá bom, vai, salvação, andar com o povo de Deus, igreja, tá bom, né? É um acessório, certo? Não é que eu estou morrendo, indo para o inferno, que se Deus não intervir na minha vida é para lá que eu vou por merecimento. Não é que Deus me deu o privilégio de participar de uma família que chama igreja, é o corpo dela, a única que existe na face da terra. Não é que Ele me resgatou do buraco que eu mesmo me meti. Porque eu olho para os outros e falo assim, acho que eu sou melhor que muita gente, sou bom cidadão. Eu sei isso, eu sei aquilo, olha como a reputação é assim, assada. Eu nunca fiz, nunca roubei, nunca matei. É só olhar para os 10 mandamentos que a gente se é convencido rapidinho que a gente tinha feito isso aí. E muito mais. Quando há essa percepção, Jesus falou, há muito amor. Quando há pouca percepção, há pouco amor. Quando percebo quem sou perante Deus, também percebo que Jesus oferece salvação a qualquer pessoa, até mesmo alguém como eu. Esse é o ensino principal, que não entrou na cabeça daquele homem, mas aquela mulher foi pronta para aquilo. Ela foi para aquele encontro, percebe? O que ela falou em defesa dela? Ela abriu sua boca para alguma coisa? Ela só foi ali mostrar que ela estava profundamente arrependida da vida que ela escolheu levar. E ela foi para a pessoa certa. Ela só tinha a oferecer gratidão, adoração a Jesus. Não importa o que os outros estavam pensando dela, não importa qual era o pecado dos outros, não importa se o fariseu era isso ou aquilo, não importa os convidados dos fariseus que eles pensavam também. Ela não estava nem aí, ela só tinha uma preocupação. Como que eu posso ser aceita por Deus? Jesus falou, você já foi agora. Está tudo certo. Eu sei que você acertou suas coisas com Deus. Porque você ama a Deus. Nesse jantar há 3 tipos de pessoas representadas. Os críticos e céticos, representados pelo fariseu e seus convidados. Deus, na pessoa de Jesus. E os pecadores arrependidos, representados pela prostituta, que não foi convidada, mas foi justificada. Era a pessoa naquele momento, fora Jesus, a pessoa mais importante ali. Ainda que ela não fosse nada, e ela sabia disso. A única coisa que separa o fariseu da prostituta, é o que cada um fez com sua vida após estar na presença de Jesus, porque ambos estavam. O fariseu continuou cético e crítico. A prostituta se arrependeu e recebeu a salvação. A fé em Jesus e a centralidade que Ele ocupa na sua vida, na minha vida, sempre é o que determina como vivemos. Vou repetir. A fé em Jesus e a centralidade que Ele ocupa na nossa vida, sempre é o que determina como vivemos, cada dia. Nossa vida, cada dia, demonstra o quão somos gratos pelo perdão dos nossos pecados, ou quão cegos estamos para esse perdão e para os nossos pecados. É o amor a Deus que mostra isso.
Só que Deus, também conhecendo as profundidades da maneira como a gente pode querer criar uma fantasia, uma ilusão em relação a, de fato, amá-lo ou não, ele atrelou esse amor ao Deus invisível. Ele atrelou a quê? A maneira como eu amo aqueles que são visíveis. Então, nossa gratidão a Deus, a Jesus, pelo perdão dos nossos pecados, é demonstrada por amarmos a Ele e aqueles que Ele ama. 1 João, colocar só 3 trechos, tá bom? Tem vários na Escritura. 1 João 3, 11 e 16. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta, que nos amemos uns aos outros, não segundo Caim, que era do maligno, e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque as suas obras eram más e as de seu irmão justas. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, nós sabemos que somos salvos, não é porque a gente fala que é salvo, mas por que o texto está falando? Porque amamos os irmãos. Falar que ama a Deus não é fácil, pessoal? Coisa mais fácil do mundo. Mas ele falou assim, ó, nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Não é falamos que amamos a Deus, nem falamos que amamos os irmãos. Nós amamos os irmãos. Aquele que não ama, permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino, do jeito que Caim foi. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Percebe? Deus atrelou o amor que é invisível, que às vezes não dá para medir, não dá para saber o que acontece. É muito blá blá blá, muita conversa para boi dormir. Com assim, ó, deixa eu ver o que eu estou fazendo com a minha vida em relação a quem é visível. É assim que o Senhor Jesus falou que é um crente. Outro trecho. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação, como pagamento satisfatório pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Como é que Deus se torna visível? Quando a gente exerce amor mútuo. Outro trecho. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Todo mundo que ama a Deus, ama os filhos de Deus, sem exceção. E nesses trechos, percebe a realidade da nossa fé e amor a Deus não se baseia naquilo que falamos para Deus, nos louvores dos nossos lábios, não que seja ruim louvar, é muito bom louvar a Deus, mas se baseia no amor visível que exercemos por pessoas visíveis, especialmente pelos irmãos da igreja. É isso que está escrito em 1 João, em outros textos e nas cartas do Novo Testamento todas. Deus escolheu que o seu amor para conosco fosse mensurável e visível. Quando a gente quer saber como é que Deus amou, o que a gente faz? Olha para a cruz, não é? A Malu deu testemunho aqui, como é que essa irmã, passando pelo que ela passou, e todos nós passando pelo que nós passamos, sabemos assim, ó, como é que sabe que Deus te ama? Quem a gente pensa que é? Não interessa. É que quando eu olho para a cruz, eu vejo que eu estou lá. E eu vejo que Jesus ressurreto me deu uma vida com Ele.
E é nisso que está o seu amor. Porque eu nem todo dia, nem você sente todo dia, principalmente quando está passando por algo que você não quer, você não sente aquele amor quentinho no seu coração, sente? Você sente abandono às vezes, não sente? Você sente que você está sozinho, às vezes você está mesmo. Mas Romanos 8 fala o quê? O que vai separar você daquilo que Cristo fez por você? Nada pode separar. Nada pode anular o que Ele fez. Então a gente está seguro para sempre. Então Deus escolheu que seu amor para conosco fosse mensurável e visível. E porque Ele nos amou dessa forma, Ele também fez com que o nosso amor por Ele tenha que ser mensurável e visível aos que Ele ama. É somente assim. 1 João fala, nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele esse mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. É assim que Deus criou para a vida cristã acontecer. Qual a diferença entre o desprezo que o fariseu tinha pela mulher pecadora, daquele que nós temos ou podemos ter, por aqueles que aos nossos olhos também desprezamos, segundo os nossos critérios de justiça? Será que tem muita diferença? Porque isso é sério, né? Será que Deus vê alguma diferença entre o motivo pelo qual o fariseu jamais convidaria essa mulher para estar em sua companhia, do motivo pelo qual nós também evitamos a companhia de certas pessoas, até mesmo aqui da igreja? Será que Deus vê grande diferença? Será que tem um motivo que não é bem assim, Senhor, não é isso aqui, é aquilo lá que eu quero convencer o Senhor de acreditar em mim? Assim como Jesus enxergou o coração do fariseu, soberbo e não arrependido, Ele enxerga perfeitamente o coração daqueles que parecem ser próximos a Jesus, mas que não creem nele e por isso não demonstram amor por Ele nem pelos que Ele ama. Assim como Jesus enxergou o coração da prostituta, humilhada e arrependida, Ele enxerga perfeitamente o coração daqueles que não parecem estar próximos a Jesus, mas que creem nele e por isso demonstram amor por Ele e pelos que Ele ama. Não tem confusão na mente do Senhor. E para a gente não ter também, a gente tem o quê? Aquilo que Deus, na sua soberania, foi resgatando na reforma. E a ceia do Senhor é uma oportunidade para pensarmos junto nisso. A ceia é um momento que deve nos ajudar a avaliar a realidade da nossa adoração a Deus e a sinceridade dessa adoração a Deus. Se ela realmente é verdadeira, se ela existe e se ela é sincera. Baseado nesse princípio de quem ama a Deus tem que amar o outro. Não tem como fugir disso. A realidade, porque a ceia nos lembra o que Jesus fez por nós. Isso foi real, né? Na história, no tempo, no espaço. É real. Ela nos lembra, e qualquer pessoa aqui que foi salva pelo sacrifício de Jesus, é grata por poder participar da ceia, porque a realidade da salvação se cumpriu na sua vida, e isso é adoração verdadeira. É isso que Paulo coloca lá em 1 Coríntios 11. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse, este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha, a morte real do Senhor, o sangue de verdade, que purifica de verdade os nossos pecados. Vocês receberam isso, vocês participam disso de verdade. Então a ceia aponta para essa realidade que Deus nos colocou na salvação. Nós podemos participar da sua mesa, porque Ele morreu por nós, Ele ressuscitou por causa da nossa justificação. Falou assim, ó, vocês não têm mais dívida, vocês não podiam pagar nada, mas eu paguei.
pode sentar na minha mesa, não precisa mais ficar atrás de mim, senta aqui comigo, comunhão, pode vir. Mas ela demonstra a ceia também a sinceridade, porque a ceia nos lembra que por causa da salvação que recebemos de Jesus, que ele acabou de colocar aqui, só estamos em sincera comunhão com ele, enquanto mantivermos sincera comunhão com aqueles que pertencem a ele. E como somos pecadores, salvos, para mantermos comunhão uns com os outros, precisamos aprender a ter consideração bíblica pelos outros, e confessar, e se arrepender nas vezes em que não estamos tendo. Por isso, o trecho de Coríntios, da ceia, tem a ver com o contexto de irmãos que não estavam vivendo dessa forma, mas precisavam ser corrigidos para viver. Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis. Porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente a... Não tem mais nada na folha aqui. Não imprimi a última folha. Toma a... Vamos ler na Bíblia, então. Perdão, irmãos. Vamos ler na palavra. Está aqui, né? 22. (20 a 22). Quando, pois, vos reunis no mesmo lugar, não é a ceia do Senhor que comeis, porque ao comerdes, cada um toma antecipadamente sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Não tendes porventura casa onde comer e beber? Ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonhais que nada tendes? Que vos direi, louvar-vos-ei? Nisso certamente não veio. Isso foi só um exemplo, pessoal. A igreja de Corinto não tinha consideração ali, um pelo outro, em coisa nenhuma. A ceia foi o ápice, o cúmulo de achar que estavam participando em comunhão com o Senhor, quando não se importava nem com o do lado. Isso aqui foi o cúmulo que Paulo mostrou. Aí no verso 28 ele diz: por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, menosprezando o que o Senhor fez, menosprezando o amor mútuo, que é que Jesus está falando aqui, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, portanto, o homem a si mesmo. E quando eu examino a si mesmo, estou vendo assim, qual a única opção que eu tenho? Confessar e me arrepender, não é? E assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. É impossível querer participar da ceia com o cabeça sem o corpo. Impossível, não existe isso. Se eu estou em comunhão com a cabeça, eu estou falando que eu estou em comunhão com o corpo. E se eu não estou em comunhão, eu preciso estar. Por isso, precisamos de um tempo de autoexame. Gasta um minuto, agora, pensando na sua vida. Não cai na tentação de pensar na vida do outro. É na sua vida. Assim como eu preciso pensar na minha.